analisando nuvem de valores 7 de agosto de 2023. Nesse vídeo vamos trazer alguns estudos e atualizações gráficas para vocês. Lembrando, sempre são apenas estudos, não é recomendação de compra ou de venda. Para quem está chegando agora no nosso canal, a gente gosta de estudar os ativos com alguns indicadores, algumas médias e também com as nuvens de Shimoku. Começando aqui por Cash 3. Cash 3 nessa segunda-feira fechamos com uma queda de 6,95%. Fechamos aqui nos R$ 8,84. Para quem já acompanha nosso canal, nas últimas semanas a gente traçou aqui uma espécie aqui de um canalzinho, olha só, região de suporte que começa a ser uma região de resistência, região de resistência, região de suporte, região de suporte. Para quem já é inscrito no nosso canal, também agradeço sempre quem já deixa seu like para ajudar o nosso canal a crescer. E olha só, a gente teve esse canalzinho respeitado aqui na semana de 10 de julho, na semana 17 de julho, e a gente alertou na semana passada e na semana retrasada que a gente poderia ter uma região muito importante, o quê? De resistência aqui, próximo dos R$10,40 e R$10,42. Por 2 centavos a gente não cravou aqui a máxima da semana. E por que poderia ser uma região muito importante de resistência? Porque a gente teria aqui, olha só, essa pontilhada preta é a média aritmética de 50, uma média muito importante no gráfico diário, principalmente também no nosso gráfico semanal, e que estava muito próximo aqui dessa região azul, que é o nosso topo desse canal. Então existiria uma possibilidade maior de ser uma região de resistência. E a gente conversou por isso e foi uma visão bem assertiva que a gente trouxe aí para vocês. E qual é a condição que temos aqui para Cash 3? O que a gente gostaria de ver, reforçando o que a gente já conversou aqui, seria, claro, a gente ver essa região aqui de resistência que vem sendo desenhada, olha só, desde aqui de 15 de agosto de 22, região 19 de dezembro de 22, e agora novamente uma região de resistência aqui próximo dos R$10,40. De preferência, a gente gostaria de ver algum fechamento acima desse canal, correção e o ativo ir embora. Ou seja, ainda continua com esse canal, entre aspas, mais baixista aqui de Cash 3 sendo respeitado. Para quem for acionista ou tiver interesse no ativo, é interessante até desenhar esse mesmo canalzinho aí na tela de vocês para vocês poderem estudar e acompanhar aqui com a gente. Quais são as médias mais importantes para essa semana muito importante de Cash 3? Se eu não me engano, amanhã os resultados serão divulgados. Se tiver algum acionista da Cash 3 quiser deixar algum comentário da expectativa também para os resultados, se eu não me engano é amanhã, Cash 3, resultados do ativo. E olha só, quais médias mais importantes que temos aqui, olha só, os R$10,27, que é a nossa aritmética de 50, um fechamento bem bacana, seria um fechamento acima dos R$10,27, para a gente não começar a entender como essa aritmética de 50 servindo como uma região de resistência, mas o mínimo que a gente gostaria de ver é o ativo manter esse fechamento acima da média vinho, que a gente trouxe o quê? Esse fechamento desde a semana de 24 de julho. Foi um fechamento muito importante, que é a média longa do Shimoku. A gente gostaria de ver o ativo manter esse fechamento aqui, pelo menos acima dessa média vinho. A média vinho nessa semana aqui de Cash 3, semana importante de 7 de agosto, está na região dos R$9,09. A gente gostaria de ver o ativo pelo menos respeitando essa média aqui lenta do Shimoku. Temos também como regiões que podem servir de suporte a nossa exponencial de 21, que está na região, até o momento aqui nessa segunda-feira, dos R$9,01, R$9,008, vamos arredondar para cima. Então, se não fechar acima dos R$9,09, pelo menos o fechamento acima dos R$9,01, para a gente considerar que a exponencial de 21 pode servir como uma região também de suporte. E a outra média aqui do nosso canal, a nossa média verde-limão, que é a média rápida de Shimoku, está aqui na região dos R$8,735, ou seja, R$8,74. Ela já foi tocada hoje, na segunda-feira, já que a mínima de hoje, segunda, foi de R$8,70. Pode servir também como uma região de suporte. Percebam que o meio do nosso canal aqui também está próximo dos R$8,70, R$8,74. Mas o fechamento mínimo legal aí, quem sabe o fechamento acima da média lenta do Shimoku, R$9,09. Por quê? Muitas vezes o que acontece? O ativo ganha a média lenta do Shimoku, média vinho, ou seja, ainda estamos abaixo das nuvens, mas ele ganha essa média vinho, que pode indicar, quem sabe, o início de uma reversão. E depois, na semana seguinte, passam 2, 3 semanas, ele perde e desenha um topo justamente na média lenta do Shimoku. Percebam que a linha de atraso do Shimoku, a nossa Chico Span, ainda não fez um cruzamento de preço, ainda continua trabalhando também abaixo aqui do preço e abaixo das nuvens, ou seja, por mais que a gente teve um fechamento acima da média lenta do Shimoku, ainda permaneceria um momento mais vendedor para o ativo, segundo essa linha que muitos traders utilizam como
filtro aqui do nosso Ishimoku. Interessante quando ela corta o preço e de preferência quando ela corta o preço e continua a subir junto aqui, claro, ela é o próprio preço plotado no passado. Então é interessante o preço continuar subindo para a gente ficar num nível que ela fique longe do preço, porque muitas vezes ela cruza uma semana e depois já cruza para baixo ou fica dentro do ativo, então não é um cruzamento muito interessante. Interessante quando ela cruza e permanece acima aqui, de preferência fazendo um cruzamento e permanecer longe do preço, que fica um momento mais interessante aqui para o ativo. E fazendo uma leitura também rápida dos demais indicadores aqui para vocês, a gente permanece com o DMI verde acima do vermelho, ou seja, ainda a gente continua com esse cruzamento mais altista de DMI, que a gente mostrou que por muito tempo, olha só, o DMI vermelho estava acima do verde, desde a semana aqui de 2 de janeiro, desde a primeira semana do ano, ele só foi fazer esse cruzamento, entre aspas, mais altista aqui no DMI, só na semana de 24 de julho de 23. Então é interessante manter esse cruzamento, mas a gente vê o que? O nosso ADX ainda apontando para baixo, ou seja, por mais que quando ele fez o cruzamento, ele não subiu e ainda ele continuou o que? Perdendo força, ou seja, a gente estaria ainda no momento mais lateral aqui de Cash 3, perceba, é um momento mais lateral mesmo, não consegue perder o fundo, não consegue renovar o topo, então muita atenção aí no ativo. O que seria interessante a gente ver, nosso DMI verde continuar acima do vermelho e nosso ADX, a nossa linha azul aqui, de preferência manter acima do nível de 15 e ganhar nível de 20, 25 para indicar uma força na tendência aqui, para a gente acreditar de uma forma mais robusta na reversão de Cash 3. Demais indicadores trazendo rapidamente, a gente tem o nosso Money Flow Index, essa linha verde, permanece acima do nível de 50, claro, estamos aqui na segunda-feira, temos que ver como vai fechar a semana de Cash 3 para a gente ver se vai permanecer, mas a semana passada fechou aqui ainda acima do nível de 50, o que nos chama a atenção, o nosso IFR nessa segunda-feira, se fecharmos aqui nessa região aqui que temos dos R$ 8,84, ele volta a trabalhar abaixo do nível de 50, coisa que a gente não gostaria de ver. Então é interessante, quem sabe a gente vê uma semana aí ou não muito negativa, ou de preferência uma semana positiva em Cash 3 para a nossa linha roxa aqui, o nosso IFR, não voltar a trabalhar abaixo do nível de 50, porque é o que a gente conversa, muitas vezes o ativo ganha o nível de 50, fica 1 ou 2 semanas, perde o nível de 50 e desenha um topo no nível de 50 no IFR, o IFR que por muito tempo em Cash 3, olha só, por quanto tempo Cash 3, essa linha roxa trabalhou abaixo do nível de 50, até mostrar aqui para vocês, olha só, desde a semana aqui de 27 de setembro de 2021, a gente já tinha um IFR abaixo do nível de 50 e só foi retomar o nível de 50 agora recentemente, na semana que mostramos para vocês, na semana de 24 de julho de 23, ou seja, a gente ficou quase 2 anos com o IFR abaixo do nível de 50, coisa que a gente não gosta de ver, porque fica com uma força, probabilidade de uma força mais vendedora, uma força mais baixista para o Cash 3. Então, o que temos aqui? Semana muito importante de Cash 3, um fechamento bacana, acima dos R$10,27. Teria que ter uma valorização estratosférica. Mas trabalhando com um cenário mais ideal, aqui um fechamento pelo menos acima dos R$9,09, que é a gente não perder a nossa média lenta do Ishimoku, porque provavelmente se a gente não perder a média lenta do Ishimoku, é bem provável que o nosso IFR também não perca o nível de 50 aqui, porque pelo menos começando a mostrar uma força aí mais, quem sabe, compradora, e para principalmente a gente começar a ver nosso ADX a ganhar força, a gente vê também a nossa Chico Span também cortar o preço aqui, para a gente começar a acreditar numa forma mais robusta aí, numa reversão de tendência de Cash 3. Se tiver algum acionista que quiser deixar um comentário, expectativa para os resultados de Cash 3, sintam-se à vontade também. Vamos continuar agora o nosso vídeo. Continuando nosso vídeo agora com a Aeris. A R3 fechou essa segunda-feira no R$1,21, uma queda de 1,63%, e o que temos aqui no nosso gráfico semanal de Aeris. Lembrando, claro, é uma semana muito importante para a Aeris, se não me engano, uma semana de resultados, acredito que seja na quinta ou na sexta-feira, acho que na quinta-feira. Se tiver algum acionista de Aeris quiser deixar comentário, expectativa para os resultados, sintam-se à vontade, o canal aqui é nosso. Começando, o gráfico semanal, a gente continua em Aeris, fechamento aqui abaixo das nuvens, abaixo de todas as médias do nosso canal. No nosso Ishimoku permanece a nuvem futura vermelha, a gente continua, olha só, nosso fechamento semanal aqui abaixo de todas as médias. O que nos chama a atenção também é a nossa Chico Span, nossa linha de atraso, essa linha azul, ela está aqui dentro do preço, ou seja, indicando uma possibilidade, uma probabilidade aí maior de uma lateralização de preço. E a gente observa até, e a gente vê uma Aeris aqui, olha só, tentou
romper um topo anterior, não conseguiu. Aqui uma máxima em 15 de maio na região do R$ 1,69 e está trabalhando aqui também próximo de um fundo aqui anterior com mínima aqui na região do R$ 1,10. Esse fundo aqui foi desenhado por várias semanas. A gente, para quem é mais antigo do nosso canal, a gente até desenhou uma região aqui de suporte, até não apaguei essa região aqui, que a gente perdeu na verdade essa região na semana de 10 de julho, mas a gente desenhou aqui para vocês, a gente ainda permanece com esse desenho. Então o primeiro ponto que a gente gostaria de ver de Aeres nas próximas semanas, quem sabe um fechamento acima dessa região anterior aqui de suporte, que começou a servir aqui como uma possibilidade de uma região de resistência. Quem sabe um fechamento para essa semana seria um fechamento mais ou menos aqui acima do R$ 1,30, R$ 31, para a gente retomar essa região aqui, que ora trabalhou por várias semanas como suporte perdida desde a semana de 10 de julho. Então, primeiro ponto importante para a Aeres, pensando numa retomada, uma possibilidade acima fechamento acima de R$ 1,30, teria que ser uma semana aí bem positiva para o ativo. E o que temos as demais médias importantes do nosso canal? A gente tem uma exponencial de 21 aqui na região do R$ 1,36, já deixei anotado aqui do lado direito para quem quiser estudar as médias, e a nossa média lenta do Shimoku, a nossa média longa de 26, a média mais importante do nosso canal, já que a gente gosta de estudar principalmente as nuvens de Shimoku, a gente gosta de ver sempre os ativos com fechamento acima dessa média, e essa média lenta do Shimoku para essa semana de AR3, semana aqui muito importante, de 7 de agosto, está na região do R$ 1,39,5. Arredondando para cima, seria interessante aí um fechamento acima do R$ 1,40, já que é uma média muito importante aqui para o nosso canal. Então a gente permanece abaixo de todas as médias, mas aqui também a gente está próximo de uma região que foi fundo anterior. Muita atenção, interessante o ativo, por exemplo, não perder essa mínima aqui de preferência do R$ 1,10, ou um fechamento abaixo aqui dessa mínima. Por enquanto a gente vê aqui um movimento mais lateral nas últimas semanas de Aeres. Vamos ver também os demais indicadores, o que eles estão nos mostrando. Olha só, o nosso DMI vermelho, DMI negativo, com cruzamento desde a semana de 26 de junho. A gente gosta de ver quando o verde está acima do vermelho. Por mais que muitas vezes o nosso ADX não está acima do nível de 20, 25, a gente não gosta de ver, por exemplo, quando a gente tem um DMI negativo acima do verde aqui no nosso gráfico, aqui dos nossos indicadores. Por exemplo, DMI, na mesma semana que ele fez o cruzamento DMI negativo com positivo, foi a semana que fechou abaixo da nossa média lenta do Shimoku, coincidentemente, e é um sinal que a gente não gosta de ver. Claro, muitas vezes dá um tipo de sinal, na semana seguinte desfaz, o ativo nada impede o ativo valorizar na semana seguinte 30%, por exemplo, né? Trabalhando com uma hipótese aqui um pouco absurda para vocês entenderem a proposta do nosso canal. Mas a gente gosta sempre de estar de acordo, de fazer compras ou estar de fora de acordo sempre com os indicadores aqui do nosso canal. Então é interessante, nas próximas semanas a gente vê aqui o nosso DMI verde, cruzamento acima do vermelho. Observe que nas últimas semanas a nossa linha azul aqui, o nosso ADX, vem ganhando força. A gente já está trabalhando acima do nível de 15. A gente não gosta, principalmente quando ele começa a ganhar o nível de 20, indicando uma força maior na tendência. E quando a gente vê o nosso azul, a nossa ADX ganhando força, a gente vai ver quem está acima. É o vermelho? Então é a força baixista, a tendência baixista ganhando força. Então é interessante aí nas próximas semanas desfazer esse cruzamento aqui que foi feito aqui na semana de 26 de junho de 2023. Trabalhando agora com os demais indicadores que a gente sempre traz aqui para vocês. Olha só, temos um estocástico já na região aqui de sobrevenda. Interessante que essa semana ele começa a ensaiar algum tipo de cruzamento, entre aspas, como seria um cruzamento de compra ainda na região de sobrevenda. Mas a gente gosta de ver principalmente quando ele cruza aqui o nível de 20. Mas olha só, estamos numa região de sobrevenda, o estocástico querendo começar a nos informar que pode ser que estamos aqui numa região já um pouco esticada a venda aqui do ativo. Quem sabe a gente começar a ver um estocástico fazer esse cruzamento e ganhar o nível de 20, coisa que a gente gostaria de ver nas próximas semanas de AR3. O mais interessante que a gente tem visto aqui na AR3, na Aeres, é o nosso Money Flow Index, que a gente tem trazido para vocês, que ele ainda permanece acima do nível de 50. A gente não gostaria de ver essa linha verde cortar o nível de 50. A gente pode trabalhar ainda com uma hipótese, ou seja, de um fluxo comprador, até mesmo de uma acumulação aqui ainda em AR3. Por quê? Porque a gente está ainda acima do nível de 50. Por mais que a gente venha aqui desacelerando, a gente percebe que o fluxo aqui comprador vem desacelerando, mas a gente ainda permanece ainda com essa hipótese, quem sabe, de ter ainda alguma acumulação, algum saldo ainda comprador, algum fluxo ainda comprador em Aeres. Então é interessante manter esse nível aqui de 50, pelo menos no Money Flow Index. Mas olha só, o nosso IFR perdeu o nível de 50 já na semana de 22 de maio, depois ele tenta fechar acima do nível de 50 e desenha o quê? Uma região de topo aqui, topo
topo mais baixo, um topo do nível de 50, já exigiria aqui um pouco mais de atenção na semana de 12 de junho, também nosso estocástico já teria cruzado para baixo, já exigiria aqui um pouco mais de atenção em aéreos. Então é interessante aqui a gente começar a ver nosso IFR também ganhar o nível de 50. A gente gosta de ver quando o nosso IFR no mínimo trabalha acima do nível de 50 e nosso Money Flow Index também, ambos acima do nível de 50, fica mais bacana, claro, acima do nível de 55, 60, de preferência até mantendo o nível de 60, mas o mínimo do mínimo é o acima do nível de 50. Então a gente tem o Money Flow Index ainda acima do nível de 50, bacana, interessante a gente manter, tá? Por isso que ele está verde aqui, sempre quando está o Money Flow Index acima do nível de 50, eu configurei aqui para ficar verde pra gente. Quando ele fica abaixo, ele fica vermelho, olha só. Por muitas semanas ficou abaixo do nível de 50, mas nosso IFR aqui está abaixo do nível de 50. Interessante, vamos ver se nas próximas semanas nosso IFR cruza acima do nível de 50, se ele volta a trabalhar, por exemplo, acima da média vinho, se ele também faz um cruzamento aqui, a nossa Chico Spam acima do preço, para a gente acreditar numa forma mais robusta aí, de uma reversão de AL3. Se tiver algum acionista que quiser deixar algum comentário, deixe também seu like se gostou do nosso vídeo, para a gente trocar informações, a expectativa de vocês para os resultados da empresa e também para a movimentação de preços nas próximas semanas. Vamos continuar agora o nosso vídeo e encerrar com o CVCB3 também, CVCB3 na tela. Hoje CVC, segunda-feira, fechou nos R$ 2,90. Começa a semana em uma queda de 3,97%, uma semana muito importante também para a CVC. Se eu não me engano, os resultados serão divulgados nessa terça-feira, dia 8. Se tiver algum acionista de CVCB3 quiser deixar algum comentário, expectativa para os resultados, também expectativa para as próximas semanas do ativo, sintam-se à vontade. Então o que temos aqui no nosso gráfico semanal? A gente continua com uma nuvem futura vermelha aqui no nosso Ichimoku, fechamento abaixo de todas as médias, e também temos o quê? Nossa linha de atraso, a nossa Chico Spam, que é o próprio preço plotado no passado 26 períodos, continua também abaixo das nuvens e abaixo do preço. A gente continua com um momento também mais vendedor, mais baixista aqui para a CVCB3. Para essa semana, quais seriam as médias mais interessantes que temos aqui no nosso canal? A nossa exponencial de 21 estaria aqui na região, está no caso dos R$ 3,46, e a nossa média lenta está também na região dos R$ 3,66. A gente permanece aqui um pouco distante dessas médias. Então a média mais próxima que teríamos aqui, que a gente gosta de estudar no nosso canal, a média exponencial de 21 dos R$ 3,46 para essa semana de 7 de agosto de 2023 para a CVCB3. Vamos também observar os demais indicadores aqui, o que eles nos dizem. Olha só, a gente permanece com o cruzamento aqui de DMI negativo com o DMI positivo desde a semana de 3 de julho de 2023, quando o vermelho fica acima do verde, ou seja, um cruzamento mais baixista, entre aspas, aqui do nosso DMI. No entanto, a gente observa o que? Nossa linha azul, nosso ODX vem perdendo força, perdendo velocidade, abaixo até mesmo do nível de 15. Então, por mais que a gente tenha tido um DMI vermelho aqui, o cruzamento acima do verde, a gente permanece com um movimento aqui mais lateral, a gente não tem uma tendência. O que a gente não gosta de ver? Quando o vermelho está acima do verde e também a nossa linha azul começa a ganhar força aqui, ganhando o nível de 15 ou até mesmo o nível de 20. Então, por enquanto, a gente ainda permanece abaixo do nível de 15, indicando aqui uma possibilidade no movimento aqui um pouco mais lateral. A gente observa que o ativo até ensaiou fechamento acima da média vinho, fechamento bacana. No entanto, a gente ainda não tinha o cruzamento da linha azul aqui da nossa Chico Spam com o preço, mas claro, existia uma possibilidade para a gente começar a ver o início de uma reversão aqui em CVCB3. Porque o primeiro sinal que a gente gosta de ver, fechamento acima da média vinho. Também manter esse fechamento acima da média vinho, nosso DMI verde acima do vermelho e a nossa Chico Spam aqui começar a trabalhar acima do preço, de preferência num nível que ela fique distante do preço, para ela ficar solta para continuar seu movimento de reversão, seu movimento altista. No entanto, a gente fechou acima e logo depois a gente começou a fechar abaixo da média vinho. Foi um sinal que não é interessante, porque ao invés de ele começar muitas vezes desenhar aqui uma ideia de um início de reversão, ele acaba desenhando um topo aqui no nosso gráfico. A gente observa que o ativo não perdeu aqui essa mínima dos R$ 2,52, que foi de 24 de abril de 2023. Muita atenção, que a gente não gostaria de ver nas próximas semanas CVCB3. O DMI negativo ficar acima do verde e essa linha azul aqui começar a ganhar força, ganhar velocidade, indicando o início aqui, quem sabe, de uma tendência mais baixista. Mas claro, pelas médias a gente continua ainda abaixo de todas as médias, um sinal que a gente não gosta de ver no gráfico. Que temos os demais indicadores também. Olha só, o nosso IFR, a nossa linha roxa aqui abaixo do nível de 50, desde a semana aqui de 19 de junho, e o nosso Money Flow Index, a linha verde, abaixo do nível de 50 também, desde a semana de 26 de junho, que foi também quando deu um cruzamento aqui
mais baixista do estocástico. A partir de 26 de junho, a gente já tinha o cruzamento mais baixista do estocástico, o IFR e Money Flow Index, todos apontando mais para baixo. Claro, aqui no nosso canal a gente não faz nenhum tipo de recomendação, mas a gente gosta de ver nosso IFR, nossa linha roxa, pelo menos acima do nível de 50, o nosso Money Flow Index acima do nível de 50, para a gente acreditar em começo, quem sabe, de uma tendência mais altista, ou uma reversão aí, até mesmo do nosso gráfico semanal. O que nos chama a atenção, o cruzamento aqui mais baixista que foi dado no estocástico, permanece esse cruzamento, mas a gente começa a chegar também próximo de uma região aqui de sobrevenda do estocástico. Vamos ver como o ativo começa a trabalhar aqui essa região de sobrevenda pelo estocástico. Se ele vai respeitar, por exemplo, uma semana positiva aqui, ou seja, rejeitando esse nível de 20, ou se ele vai adentrar nível de 20 aqui nas próximas semanas. Muita atenção, não é recomendação de compra ou de venda. A gente observa fechamento abaixo de todas as médias, o DMI verde abaixo do vermelho, coisa que a gente não gosta de ver, o ADX também abaixo do nível de 15 e de 20, apesar, tem que ter muita atenção, reforço, se a gente começa a ver um DMI vermelho acima do verde e esse ADX começar a ganhar força, aí indicando, quem sabe, uma força mais baixista para o ativo. Não é recomendação, a gente não faz recomendação de absolutamente nada, a gente gosta apenas de dividir os estudos com vocês. Espero que tenham gostado, deixem comentários, se inscrevam no nosso canal. A ideia é trazer aqui um viés diferente, uma análise diferente com alguns indicadores que muitas vezes mostram a direção do ativo para a gente. Forte abraço, invistam sempre com responsabilidade. A Bolsa de Valores é totalmente imprevisível, não tenho a pretensão aqui de adivinhar o futuro, então tenham sempre muito cuidado com tudo referente à renda variável. Forte abraço, bons investimentos, até a próxima.